Imagine dedicar anos de esforço, suor e conquistas financeiras para construir um lar para o homem que você ama, apenas para descobrir que, para ele e para a mãe dele, você nunca passou de um banco eletrônico com data de validade. Quando o desrespeito se transforma em uma mensagem de texto fria e definitiva, a dor inicial dá lugar a uma percepção gélida. Quem sustenta o palco tem o poder de derrubar as cortinas. Esta é uma jornada sobre redescobrir o próprio valor e ensinar que a gratidão não é um bônus, mas a base de qualquer relação. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar-condicionado da minha sala de reuniões, no 14º andar de um edifício espelhado na Avenida Faria Lima, zumbia de forma monótona, um contraste gritante com o caos barulhento do trânsito de São Paulo lá embaixo. Eu estava terminando de revisar uma planilha de investimentos internacionais quando o meu celular, pousado sobre a mesa de carvalho, vibrou. O visor iluminou-se, revelando uma mensagem de Thales. Naquele momento, um sorriso involuntário surgiu no meu rosto. Imaginei que fosse um convite para jantar, ou talvez um "estou com saudades", já que o trabalho havia me consumido nas últimas 3 semanas. Mas, assim que desbloqueei a tela, o sorriso congelou e a temperatura da sala pareceu cair 10 graus em 1 segundo. Helena, nós resolvemos nos afastar de você. As coisas mudaram e percebemos que não há mais espaço para a sua presença em nossa rotina. Por favor, não nos procure mais. Já trocamos as fechaduras. Seus pertences restantes serão enviados por transportadora. Respeite nossa privacidade. Eu li aquelas palavras 1, 2, 5 vezes. O nós na frase era como um espinho cravado na minha garganta. Eu conhecia o vocabulário do meu marido. Thales nunca foi de usar termos como privacidade ou espaço para sua presença. Ele era impulsivo, direto e, honestamente, um pouco limitado em sua retórica. Aquela construção frasal, polida e cruelmente passivo-agressiva, tinha a assinatura invisível de Dona Odete, minha sogra. Senti um gosto amargo de Billy subindo. 7 anos. Foram 7 anos de casamento, de apoio incondicional, de noites em claro trabalhando para que ele pudesse se encontrar profissionalmente, enquanto eu pagava cada centavo da nossa vida de luxo. Recostei-me na cadeira de couro, sentindo o tecido frio contra minhas costas. O cheiro de café expresso que pairava no escritório de repente se tornou enjoativo. Minha mente viajou para 3 anos atrás, quando compramos o apartamento em Moema. Na verdade, quando eu comprei o apartamento. Thales estava empolgado, dizendo que ali seria o nosso castelo. Odete, é claro, mudou-se para o prédio vizinho 6 meses depois, financiada pelas economias que Thales misteriosamente passou a ter. Economias que vinham da mesada generosa que eu depositava na conta conjunta para gastos domésticos. Eu sempre fui a provedora, a mulher que resolvia os problemas, a que assinava os cheques. Thales era o rosto bonito nas fotos do Instagram. O homem que me esperava com um vinho caro que eu mesma tinha comprado. Eu aceitei isso porque acreditava que o amor era um equilíbrio de forças, e a minha força era a financeira. Mas ler aquele "não nos procure mais" era como receber um tapa de alguém que eu estava carregando nas costas enquanto subia uma montanha. Lembrei-me da última discussão, 2 dias. Antes, foi algo banal. Odete queria que passássemos o feriado em uma pousada luxuosa em Campos do Jordão com toda a família dela. Eu disse que não poderia, que tinha o fechamento de um contrato importante. Ela fez um bico, olhou para o filho e disse: "É uma pena que o dinheiro sempre venha antes da família para certas pessoas, não é, Thales?" E ele, como sempre, abaixou a cabeça e murmurou Helena, você só pensa em trabalho." Naquele dia, eu saí de casa sentindo que era a vilã da história, mesmo sendo eu a pagar a tal pousada se tivéssemos ido. Minhas mãos começaram a tremer levemente, não de tristeza, mas de uma fúria fria que eu nunca soubera que possuía. Peguei o celular e entrei no aplicativo do banco. Verifiquei os agendamentos. Lá estavam eles, como reloginhos suíços, a parcela do financiamento do Jeep Compass que Thales dirigia, R$ 4.000. O condomínio do apartamento de alto padrão,
R$ 3.500, a conta de luz, o plano de saúde VIP dele e da mãe, e a fatura do cartão de crédito adicional que ficava na carteira dele, mas debitava diretamente da minha conta corrente. Respirei fundo, sentindo o oxigênio queimar meus pulmões. Olhei para a mensagem novamente. Nós resolvemos. Eles achavam que podiam me descartar como um eletrodoméstico velho depois de terem sugado toda a energia e os recursos que eu podia oferecer. Odete provavelmente estava lá agora, sentada no meu sofá de linho italiano, tomando um chá nas minhas xícaras de porcelana, convencendo o filho de que ele estaria melhor sem a mulher mandona e viciada em trabalho. Ela queria o filho só para ela, mas queria também o conforto que o meu dinheiro proporcionava. Eles queriam o paraíso, mas esqueceram de quem era a dona da chave. O silêncio do escritório foi quebrado pelo som de uma notificação de e-mail no computador, mas eu ignorei. Toda a minha atenção estava focada no pequeno cursor piscando na barra de resposta do SMS. Minha primeira reação seria ligar, gritar, exigir uma explicação cara a cara, mas eu conhecia aquela dupla. Odete gravaria a ligação, faria drama, diria que eu estava sendo agressiva. Não, eu não daria a eles o espetáculo da minha dor. Eu daria a eles a realidade da minha ausência. Com dedos firmes, comecei a digitar. Cada letra parecia um golpe de martelo em um prego. Sem problemas. Se essa é a decisão de vocês, eu a respeito totalmente. No entanto, como não faço mais parte da vida de vocês, não faz sentido mantermos vínculos financeiros. Os pagamentos automáticos da moradia e do automóvel serão suspensos a partir de agora. Também cancelei os cartões adicionais e o plano de saúde. Eu te informo quando o processo de despejo e a busca e apreensão do veículo começarem, caso as transferências de titularidade não sejam feitas em 24 horas, o que duvido que consigam sem comprovação de renda. Aproveitem a privacidade. Antes de apertar o enviar, parei por um segundo. Olhei para a foto do porta-retrato na minha mesa. Era uma imagem nossa em Trancoso, no verão passado. Eu parecia cansada, com o notebook no colo mesmo na areia, enquanto ele sorria, bronzeado e relaxado. Senti uma pontada de pena de mim mesma por ter demorado tanto para enxergar o óbvio. Thales não me amava. Ele amava o que eu podia comprar. E Odete não o amava o suficiente para querer que ele fosse um homem independente. Ela o queria como um parasita sob o seu controle, desde que o hospedeiro fosse eu. Apertei enviar. O status mudou para me entregue. E segundos. Depois, lido e imaginei o impacto daquelas palavras chegando ao celular dele. O silêncio que se seguiria na sala de estar de Moema. A cor sumindo do rosto de Thales ao perceber que a gasolina do carro que ele usava para ostentar não cairia mais do céu. O susto de Odete ao notar que a segurança financeira que ela tanto desprezava era, na verdade, o único pilar que sustentava a sua soberba. Levantei-me e caminhei até a janela. O sol estava começando a se pôr atrás dos prédios, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo. Pela primeira vez em anos, eu não senti o peso da responsabilidade de carregar duas pessoas nas costas. Senti uma leveza assustadora. Eu tinha o dinheiro. Eu tinha a carreira e, agora, eu tinha a minha dignidade de volta. O jogo de xadrez tinha começado e eu acabara de mover a rainha. Eles achavam que tinham me expulsado de casa, mas não perceberam que o teto sobre suas cabeças tinha o meu nome gravado em cada tijolo. Agora, eu só precisava esperar pelo primeiro pedido de desculpas desesperado, que eu sabia que viria antes mesmo do jantar. O silêncio que se seguiu ao envio daquela mensagem foi quase ensurdecedor. No 14º andar, o mundo parecia ter parado. Eu conseguia ouvir apenas a minha própria respiração, curta e ritmada, e o tique-tique quase imperceptível do relógio de parede de design escandinavo que eu mesma escolhi para decorar a sala. Olhei para as minhas mãos sobre a mesa. Elas não tremiam mais. Pelo contrário, pareciam feitas de mármore. O peso que eu carregava nos ombros, aquela obrigação silenciosa de ser a mantenedora de um castelo de cartas, havia evaporado. O que restava era uma lucidez cortante, como um caco de vidro sob o sol do meio-dia.
10 minutos se passaram. Então, celular começou a berrar. O visor mostrava a foto de Thales, um registro que tiramos em um restaurante caro no Itaim Bibi, onde ele sorria com um dente levemente torto que eu, tolamente, achava charmoso. A foto agora parecia a imagem de um estranho. Deixei o aparelho vibrar sobre a mesa de carvalho. O som da vibração contra a madeira era irritante, como um inseto batendo contra a janela. Ele ligou 1, 2, 4 vezes seguidas. Logo depois, as notificações do WhatsApp começaram a pipocar como metralhadoras. Helena, você enlouqueceu. Como assim suspendeu os pagamentos? A minha mãe está passando mal aqui. Atende essa droga de telefone. Sorri discretamente. Era fascinante como a coragem de me expulsar da vida deles durou exatamente o tempo necessário para o sistema bancário processar um cancelamento. Peguei o telefone fixo da sala e disquei um número que eu tinha decorado, mas que raramente usava para fins pessoais. O de Dr. Valério, meu advogado de confiança para questões corporativas, um homem de cabelos grisalhos e ética inabalável que mantinha um escritório impecável nos jardins. Valério, é a Helena. Preciso de um favor pessoal. Quero iniciar agora o processo de reintegração de posse do apartamento de Moema e a busca e apreensão do veículo que está em nome da minha holding. Sim, hoje. Não há espaço para mediação, ocupação indevida e quebra de acordo tácito. Quero um oficial de justiça lá o mais rápido possível. A voz de Valério, sempre ponderada, apenas confirmou os procedimentos. Ele não fez perguntas. Pessoas no nosso nível de negócios entendem que, quando o tom de voz muda daquele jeito, o tempo da diplomacia já acabou. Desliguei o telefone e senti um aroma forte de café vindo do corredor. Saí da sala e caminhei pelo carpete cinza escuro, cruzando com alguns analistas que ainda trabalhavam. Eles me cumprimentaram com o respeito habitual, sem imaginar que a mulher de blazer impecável que passava por eles acabara de declarar guerra total dentro do próprio lar. Fui até a garagem e entrei no meu carro. Não o Jeep que Thales usava, mas o meu sedã alemão, cujo cheiro de couro novo sempre me trazia uma sensação de controle. Dirigi pela Marginal Pinheiros, observando as luzes da cidade começando a brilhar intensamente. O trânsito de São Paulo estava pesado, um mar de luzes vermelhas que normalmente me estressaria, mas naquele momento eu estava em paz. Cada metro que eu avançava em direção a Moema era um passo em direção ao fechamento de um ciclo de humilhação disfarçado de companheirismo. Ao chegar no prédio, o seu Alcir, o porteiro que trabalhava ali há 10 anos, me olhou com uma expressão de puro constrangimento. Ele apertou o boné contra o peito sem saber onde enfocar o olhar. Dona Helena, o seu Thales disse que a senhora não morava mais aqui. Ele me deu ordens estritas para não deixar a senhora subir. Ele até trocou o segredo da fechadura eletrônica e chamou um chaveiro para a porta de serviço. Não se preocupe, seu Alcir. O senhor está apenas fazendo o seu trabalho, respondi, mantendo a voz calma e firme. Mas eu sou a única proprietária desta unidade na escritura. O senhor sabe disso. E eu não vim sozinha. Atrás de mim, 2 seguranças de uma empresa privada que eu havia contratado no caminho. Homens de terno escuro e postura discreta, mas imponente, deram um passo à frente. Junto a eles, Nivaldo, um chaveiro profissional que eu chamara por aplicativo, já preparava suas ferramentas. Vamos subir, ordenei. O elevador social subiu silenciosamente. Quando as portas se abriram no 18º andar, o corredor estava silencioso. Aproximei-me da porta de madeira maciça. Tentei digitar minha senha habitual. Acesso negado. O visor brilhou em vermelho, como se me desafiasse. Dei um passo para o lado e fiz um sinal para Nivaldo. O som da furadeira perfurando o cilindro da fechadura de alta segurança ecoou pelo house, um som violento e definitivo. Em menos de 2 minutos, a porta cedeu. Eu entrei primeiro. O apartamento estava com as luzes acesas. O cheiro de um refogado de cebola e alho, o tempero característico da Dona Odete, impregnava o ambiente que eu sempre fiz questão de manter com um leve perfume de lavanda francesa. Na sala, os 2 estavam sentados no sofá de linho que custou o preço de um carro popular. Thales deu um salto, o rosto pálido e os olhos arregalados.
Odete, que segurava uma xícara de chá, deixou o líquido transbordar um pouco sobre o pires. Você não pode entrar aqui, Thales gritou, a voz falhando em um tom agudo que denunciava seu pavor. Eu disse que acabou. Eu troquei as fechaduras. Isso é invasão de domicílio. Invasão? Caminhei até o centro da sala, retirando meus óculos escuros. Thales, olhe ao seu redor. Cada fibra desse sofá, cada quadro nessa parede, o chão que você está pisando e até o ar-condicionado que está resfriando a sua arrogância, tudo isso é meu, legalmente, financeiramente e moralmente. Você é um convidado que abusou da hospitalidade. E o seu tempo de estadia expirou no momento em que você apertou enviar naquela mensagem. Odete levantou-se, tentando recuperar a postura de matriarca ofendida. Ela ajeitou o colar de pérolas, que eu dei de presente no último aniversário dela, e apontou o dedo trêmulo na minha direção. Você é uma mulher fria, Helena. Por isso meu filho não te suporta mais. Você acha que o dinheiro compra tudo, mas não compra o amor dele. Nós decidimos que ele merece alguém que esteja presente, não uma máquina de fazer dinheiro que o despreza. Engraçado, Odete, respondi, aproximando-me dela até que estivéssemos a poucos centímetros. O meu dinheiro nunca pareceu ser frio quando pagava as suas sessões de drenagem linfática ou quando quitava as dívidas de jogo que o Thales acumulou no ano passado e que eu escondi de todo mundo para não envergonhá-lo. O meu dinheiro era bem quentinho e acolhedor quando financiava esse teatrinho de família perfeita. Thales tentou intervir, colocando-se entre nós. Helena, vamos conversar com calma. Você cortou os cartões? Eu tentei passar no posto de gasolina e passei vergonha. O carro parou no meio da avenida. Que pena, eu disse, sem um pingo de emoção. Sugiro que chame um guincho. Ou melhor, não chame. O oficial de justiça estará aqui amanhã de manhã para recolher o veículo. Quanto a este apartamento, eu trouxe algumas malas vazias. Tenho 30 minutos para pegar meus documentos, minhas joias e meu passaporte. Vocês têm o mesmo tempo para arrumar o que couber em sacos de lixo. Você não faria isso, Thales sussurrou, a ficha finalmente começando a cair. Para onde a gente vai? É noite, Helena. Para onde vocês quiserem, desde que não seja pago por mim. Vocês queriam privacidade? Queriam se afastar? Pois bem, considerem-se isolados. Fui em direção ao quarto principal, deixando-os paralisados na sala. O silêncio deles agora era o som da derrota. Enquanto eu abria o cofre e organizava minhas coisas, ouvi Odete começar a chorar dramaticamente, um pranto forçado que não me comovia mais. Eu estava apenas começando. Eles achavam que a vingança era apenas tirar o dinheiro, mas eles não perdiam por esperar o que o desprezo de uma mulher de negócios era capaz de construir nos próximos meses. 30 minutos. Esse foi o tempo que concedi para que 7 anos de um parasitismo emocional e financeiro fossem ensacados em plástico preto. O som dos sacos de lixo sendo arrastados pelo piso de mármore travertino da sala era, para mim, a trilha sonora mais satisfatória que eu já ouvira. Odete choramingava pelos cantos, uma lamentação baixa e constante, como um rádio mal sintonizado. Ela tentava colocar dentro de uma sacola de compras um vaso de cristal que eu trouxera de uma viagem à República Tcheca. Deixe isso onde está, Odete, eu disse, sem nem precisar levantar a voz. Esse vaso foi comprado com o bônus do meu primeiro contrato internacional. Você não colocou 1 centavo nessa casa e não levará nada que não tenha entrado aqui com você. Ela me olhou com um ódio que transbordava, os olhos vermelhos e o rímel borrado, mas o medo de ser retirada à força pelos seguranças que aguardavam no hall foi maior do que sua audácia. Thales, por outro lado, parecia um fantasma. Ele caminhava pelo apartamento como se estivesse em um sonho ruim, tocando nos móveis, percebendo, talvez pela primeira vez, a magnitude do que acabara de perder. O cheiro de suor frio e desespero dele agora superava o aroma do refogado de cebola que ainda pairava na cozinha. Quando finalmente a porta se fechou atrás deles e o silêncio voltou a reinar no 18º andar, eu não desabei. Não houve choro, não houve arrependimento. Senti apenas uma exaustão, física profunda, como se tivesse acabado de correr uma maratona carregando um piano nas costas.
Caminhei até a varanda gourmet e olhei para as luzes de São Paulo. Lá embaixo, vi o Jeep Compass preto manobrando erraticamente para sair da garagem. Eu sabia que aquele tanque estava com menos de 1/4 de combustível. Amanhã, às 9 da manhã, o rastreador da holding indicaria a localização exata para o oficial de justiça. As semanas seguintes foram um exercício de reconstrução cirúrgica. Mudei as senhas de tudo: contas bancárias, e-mails, acessos remotos. Contratei uma equipe de limpeza profissional para higienizar o apartamento, pois sentia que precisava remover não apenas a sujeira física, mas a energia estagnada que aqueles dois deixaram para trás. Cada gaveta esvaziada, cada peça de roupa dele enviada para doação, era como uma camada de pele morta que eu removia da minha própria alma. No escritório, meu desempenho atingiu níveis que eu não via há anos. Sem o peso das discussões domésticas, das cobranças passivo-agressivas de Odete e das crises de insegurança de Thales, minha mente se tornou uma lâmina afiada. Mas a vingança, para ser verdadeiramente completa, precisa de tempo para maturar. E eu sabia que o payoff viria da forma mais realista possível, através da escassez. Cerca de 1 mês depois daquela noite, eu estava jantando sozinha em um pequeno bistrô no Jardim Paulista. O som ambiente de jazz suave e o tilintar de talheres criavam uma atmosfera de paz que eu agora valorizava como ouro. O meu celular, que eu mantinha em modo silencioso, vibrou. Era um número desconhecido, mas o prefixo era de São Paulo. Atendi. Helena, por favor, não desliga. A voz de Thales estava diferente. Estava rouca, quebrada. Já não havia mais a arrogância da mensagem de SMS. Quem está falando? Perguntei com uma frieza que me surpreendeu. Sou eu, Helena, o Thales. Eu estou em um orelhão perto de um posto de gasolina. Eu perdi o celular. O plano foi cortado e eu não consegui pagar a conta. Helena, a situação está insuportável. Minha mãe está morando comigo na casa da minha tia, no interior, em uma edícula nos fundos. É úmido, Helena. Ela está com uma tosse que não passa. Sinto muito por ela, Thales. Mas o que isso tem a ver comigo? Respondi, observando o reflexo das luzes no meu copo de água mineral. Vocês não queriam distância? Não queriam que eu não os procurasse mais? Eu estou apenas respeitando a vontade de vocês com um rigor absoluto. Eu fui um idiota, ele gritou, e pude ouvir o som de carros passando ao fundo, o barulho urbano de quem está desprotegido. Ela me encheu a cabeça. Disse que você me controlava pelo dinheiro, que a gente não precisava de você para ser feliz. Mas eu não consigo emprego, Helena. Em todas as entrevistas que eu vou, pedem referências. E eu não tenho nada sólido nos últimos anos porque eu estava vivendo a sua vida. O carro foi apreendido na frente de todo mundo. Foi a maior vergonha da minha vida. A vida não é um feed de Instagram. Thales, a vida real exige esforço, competência e, acima de tudo, caráter. Coisas que você e sua mãe trocaram por conforto fácil. Você não vivia a minha vida. Você era um acessório nela. E acessórios a gente troca quando param de funcionar. Por favor, só me empresta algum dinheiro para eu colocar ela em um convênio simples. Eu te pago. Eu juro que te pago. Com que dinheiro, Thales? Você não tem renda, não tem crédito e... Agora, pelo que vejo, não tem nem orgulho. Você me descartou por mensagem de texto depois de eu ter construído um futuro para você. Você não feriu apenas os meus sentimentos, você tentou tomar o que era meu. E agora, você está experimentando o que é ser o autor da própria história, sem um investidor por trás. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu podia sentir o peso da realidade esmagando-o. O Thales que eu conhecia, o homem que se achava superior porque era escamado incondicionalmente, estava morto. O que restava era um homem de 30 e poucos anos percebendo que o mundo não deve nada a ele. Não me ligue mais, continuei. Este número será bloqueado em 30 segundos. Se eu souber que você ou sua mãe tentaram se aproximar do meu prédio ou da minha empresa, a ordem de restrição que Dr. Valério preparou será executada imediatamente. Boa sorte com a edícula. Thales. Dizem que a umidade do interior é ótima para refletir sobre as escolhas da vida. Desliguei. O silêncio do bistrô
voltou a ser reconfortante. Pedi a conta e paguei com o meu próprio cartão, sentindo o peso daquela pequena placa de metal e plástico. Ela representava não apenas poder de compra, mas a minha liberdade. Eu não era mais a provedora de ingratos. Eu era a arquiteta do meu próprio destino. Enquanto caminhava para o meu carro, senti a brisa fresca da noite de São Paulo. Eu sabia que o capítulo final dessa história ainda não tinha sido escrito. Eu precisava ver com meus próprios olhos o encerramento desse ciclo. Eu precisava de uma última confirmação de que a justiça, embora às vezes lenta, é implacável quando se trata de quem morde a mão que o alimenta. 6 meses haviam se passado desde a noite em que o som da furadeira rompeu o último vínculo de ilusão que me prendia àquele casamento. São Paulo estava mergulhada em um veranico típico de agosto. O ar era seco, carregado com a poeira da metrópole e o cheiro onipresente de asfalto quente. Eu estava sentada na parte de trás de um carro de aplicativo premium, observando a paisagem urbana passar como um borrão cinza e reluzente. Eu usava um conjunto de alfaiataria azul marinho, impecável, e um par de óculos escuros que escondiam não o cansaço, mas a determinação absoluta. Hoje era o dia da audiência final de conciliação e assinatura da partilha de bens, ou o que restou dela. O prédio do fórum, na Barra Funda, tinha aquele ar pesado de instituições públicas, um misto de formalidade excessiva e a melancolia de 1000 tragédias pessoais que ecoavam pelos corredores de mármore desgastado. O som dos meus saltos, batendo contra o chão de granito, ecoava de forma rítmica, um metrônomo que marcava o fim de uma era. Ao entrar na sala de espera da 4ª vara de família, o cheiro de papel antigo e café barato me atingiu. E lá estavam eles. Thales estava sentado em uma das cadeiras de plástico azul, com os ombros curvados. Ele vestia uma camisa social que eu reconheci imediatamente. Era uma peça de algodão egípcio que eu havia comprado para ele em Londres. Mas agora a camisa estava mal passada, com o colarinho, levemente amarelado e visivelmente larga demais para o seu corpo, e parecia ter minguado 10 quilos. Odete estava ao lado dele, apertando uma bolsa de couro sintético que definitivamente não fazia parte do closet que ela ostentava meses atrás. Ela não tinha mais o olhar de rainha. Agora parecia uma mulher amargurada e pequena, cujas rugas de expressão se aprofundaram como cicatrizes de uma derrota anunciada. Quando me viram, silêncio na sala se tornou sólido. Thales tentou se levantar, um reflexo instintivo de quem ainda esperava algum tipo de acolhimento, mas eu desviei o olhar, focando na porta da sala de audiências. Ele parecia querer falar, mas as palavras morriam em sua garganta seca. Eu podia sentir o cheiro do desespero deles, um odor metálico que contrastava com o meu perfume de sândalo. "Podemos entrar?" A voz do escrevente rompeu a tensão. Sentamos em volta de uma mesa de madeira escura, sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes que zumbiam como mosquitos irritantes. Doutor, Valério estava ao meu lado, com uma pasta de couro recheada de documentos que eram as sentenças de morte das pretensões de Thales. O advogado dele, um rapaz jovem e visivelmente desconfortável com a fragilidade da própria tese, pigarreou várias vezes. "Excelentíssima", começou o advogado de Thales, dirigindo-se à juíza que mantinha um olhar impenetrável. "Meu cliente busca apenas uma partilha justa. Ele dedicou anos ao lar, abdicando de sua carreira para apoiar a ascensão profissional da senhora Helena. Acreditamos que uma pensão compensatória e uma porcentagem do imóvel de Moema sejam fundamentais para a sua subsistência digna." Eu quase ri. A audácia daquela narrativa era quase admirável se não fosse patética. Olhei para a juíza e, depois para Thales. Ele não conseguia sustentar o meu olhar. Ele olhava para as próprias unhas que estavam roídas. "Doutor", Valério interveio, sua voz calma e cortante como um bisturi. "Os documentos em anexo provam que não houve abdicação de carreira. O Sr. Thales nunca teve uma carreira sólida. Ele foi demitido de 3 empregos por desídia antes mesmo do casamento. Além disso, anexamos as faturas de cartão de crédito e extratos bancários dos últimos 5 anos. A senhora Helena não apenas provia o sustento, como quitou dívidas pessoais do réu
que somam mais de R$ 200 mil. O regime de separação total de bens, assinado por livre e espontânea vontade, é cristalino. O imóvel foi adquirido com recursos exclusivos da herança dos pais da minha cliente e bônus de performance corporativa dela, comprovados em imposto de renda. Odete não resistiu. Veneno que ela guardava precisava sair. Você é um monstro, Helena. Ela sibilou, inclinando-se sobre a mesa. Você o destruiu. Tirou o carro dele, o teto da cabeça da mãe dele. Você tem milhões e quer vê-lo na sarjeta por puro orgulho. Você nunca o amou. Só queria um troféu para exibir nas suas festas de empresa. A juíza bateu com a caneta na mesa, exigindo silêncio. Eu pedi permissão para falar, mantendo a voz no tom mais baixo e controlado que consegui. Dona Odete, eu disse, e meu coração não acelerou nenhum batimento. O amor não é um cheque em branco para o abuso. Eu dei ao Thales tudo o que ele nunca se esforçou para ter. Dei dignidade, conforto e oportunidades. Ele escolheu me descartar por uma mensagem de texto quando achou que eu não era mais conveniente para o estilo de vida que vocês queriam levar. Vocês queriam a minha ausência, lembram? Não nos procure mais. Pois bem, aqui estou eu, seguindo o pedido de vocês. A diferença é que a minha ausência tem um custo, o fim do seu patrocínio. Eu não estou destruindo o Thales. Ele está apenas encontrando a realidade que ele mesmo construiu durante anos de inércia. Thales finalmente falou, a voz trêmula. Helena, eu só queria uma chance de me reerguer. Eu estou morando nos fundos da casa da minha tia. Eu trabalho entregando panfletos, Helena. Minhas mãos estão queimadas de sol. Minha mãe não tem os remédios dela. Por favor, por tudo o que vivemos. O que vivemos foi uma mentira bancada por mim, Thales. Respondi, sem piscar. O homem por quem eu me apaixonei nunca existiu. Ele era um personagem sustentado pelo meu dinheiro. O homem que está na minha frente agora é a versão real, e sinto dizer, mas eu não tenho interesse em investir nesse projeto. A juíza, após analisar os documentos e a falta de provas de qualquer contribuição financeira de Thales para o patrimônio do casal, foi implacável. O acordo de separação total foi mantido. Não haveria pensão. Não haveria parte no imóvel. Não haveria nada além da liberdade mútua. Thales saiu da sala com uma folha de papel na mão que confirmava que ele era, legalmente, um nada na minha vida. No corredor, Odete tentou uma última investida, agarrando o meu braço. Eu me desvencilhei com tamanha rapidez que ela quase perdeu o equilíbrio. Você vai pagar por isso, Helena. A vida dá voltas. Eu já paguei, Odete, respondi, parando e olhando-a nos olhos pela última vez. Paguei caro demais por 7 anos de cegueira, mas o boleto finalmente foi quitado. Caminhei em direção à saída do fórum. Ao atravessar as portas de vidro, o sol de agosto me atingiu em cheio, mas desta vez não parecia sufocante. Era como se a luz estivesse purificando os restos daquela história. Entrei no carro e, enquanto o motorista arrancava, peguei o meu celular. Havia uma notificação de um novo contrato fechado em Nova York e um convite para um jantar com amigos que realmente se importavam comigo. Abri o vidro e deixei o vento bagunçar o meu cabelo. Eu não sentia o peso da vingança, mas o frescor da justiça. A verdadeira vitória não foi vê-los na miséria, embora a realidade da vida sem o meu suporte fosse o castigo mais adequado para a ingratidão deles. A verdadeira vitória foi perceber que eu era completa, poderosa e livre, independentemente de quem estivesse ao meu lado. Olhei para a tela do celular uma última vez e deletei a mensagem de 6 meses atrás. O ciclo estava encerrado. Eu não era mais o banco de ninguém. Eu era, enfim, a dona do meu próprio império. E o mundo nunca pareceu tão vasto e cheio de possibilidades.